Meus queridos, paz seja com vocês. Eu quero convidá-los a pensar junto comigo nesse momento naquilo que nos é ensinado na profecia de Ageu, capítulo 2, versículo de número 9, que assim nos diz: A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia de Ageu, ela foi entregue no contexto pós-exílico. Juntamente com Zacarias e Malaquias, Ageu é levantado por Deus como profeta para trazer instrução aos exiliados, aqueles que voltaram do cativeiro babilônico. E nesse contexto específico, a profecia de Ageu é direcionada a algo muito apropriado, a reconstrução do templo. O governo civil já havia sido retomado através de Zorobabel, o governo eclesiástico, o ministério levítico, também sacerdotal, através de Josué. Entretanto, a preocupação maior do coração do povo era o restabelecimento de suas vidas, a reconstrução de suas próprias casas. E é nesse contexto que o Senhor levanta o profeta Ageu para chamá-los à atenção da importância da reconstrução do templo. O povo recebe essa instrução, entende que o Senhor está falando é de fato real e precisa ser obedecido, e então o Senhor acalma o coração do povo, dizendo que a ele pertence o ouro e a prata. E no versículo 9 que nós lemos, ele diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar, na reconstrução deste templo, ele estabeleceria paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que isso tem a ver comigo e com você? Nós estamos nesse contexto de pandemia, nós estamos caminhando para o fim de algumas restrições que nos são impostas pelas circunstâncias, e talvez a preocupação do meu e do seu coração seja em restabelecermos a nossa vida. Muitos estão preocupados com a sua saúde, como é que vão proceder nesse contexto de relaxamento do confinamento. Muitos estão preocupados com as suas finanças, com os seus empregos, com as suas empresas. Muitos até estão preocupados com a retomada das atividades das igrejas, as reuniões presenciais, as atividades eclesiásticas. Mas o que o Senhor está nos ensinando através do profeta Ageu nesta passagem é que nós devemos estar preocupados com algo muito mais profundo, com a presença de Deus em nosso meio. Talvez a nossa preocupação maior esteja nas coisas físicas nesse momento, assim como acontecia com o povo de Deus nessa passagem, nesse contexto histórico. Mas a reconstrução do templo não era meramente algo físico, era algo que tinha um simbolismo espiritual muito, muito, muito grande. E da mesma forma, nos dias de hoje, nós precisamos entender que muito mais do que voltarmos às nossas atividades eclesiásticas, voltarmos a exercermos as nossas funções em nossas igrejas, muito mais do que as reuniões físicas, nós devemos estar preocupados em ter comunhão com o Senhor, em ter a sua presença em nosso meio, em nos arrependermos do nosso pecado, assim como o cativeiro babilônico foi instrumento de disciplina para o povo. Devemos aceitar a disciplina que o Senhor estabeleceu sobre nós e devemos aprender. A disciplina tem o intuito de corrigir, de nos afastar do pecado. Por isso, é apropriadíssima essa passagem para a nossa reflexão. E ela nos traz basicamente dois ensinos. Em primeiro lugar, não devemos estar preocupados meramente com algo físico, com o restabelecimento físico das nossas reuniões, com as nossas funções nas igrejas. Devemos estar preocupados com aquilo que é mais importante, aquilo que é espiritual, aquilo que tudo isso representa. Devemos estar preocupados em abandonar os nossos pecados e dessa forma ter a presença de Deus em nosso meio. Mas em segundo lugar, esse texto nos instrui que o Senhor falou não era uma possibilidade. Ele afirma que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Talvez essa pandemia e esse confinamento e toda essa circunstância que nós enfrentamos tenha evidenciado de maneira mais aguda o meu e o seu pecado. E talvez isso nos entristeça e, de certa forma, nos desanime. Mas o que o Senhor está nos dizendo e nos ensinando é que se nós aceitarmos, se nós não nos rebelarmos contra a disciplina, a correção e a instrução do Senhor, a glória da última casa será maior do que a da primeira. O Senhor há de, por graça e misericórdia, restabelecer a nossa vida espiritual,
fazer com que todos os exercícios físicos e presenciais em nossas igrejas sejam frutíferos na minha vida e na sua vida. Portanto, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para cumpri-la até aquele dia. Deus te abençoe.